Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu trouxe 4 fundos imobiliários para você comprar e não ter mais dor de cabeça. São fundos para você colocar na sua carteira e se aposentar com eles. Eu vou te mostrar um por um e vou trazer quais foram os fundamentos que me convenceram que esses fundos imobiliários são bons ativos para a gente ter em carteira. Além disso, eu vou mostrar os pontos de destaque de cada um desses fundos imobiliários. E no final desse vídeo eu vou colocar esses 4 fundos em uma planilha e vou simular quanto que a gente precisa ter investido em cada um deles para receber R$ 1.500 por mês de dividendos. Pessoal, esse vídeo era o vídeo que eu queria ter assistido lá em 2020, quando eu comecei a estudar sobre fundos imobiliários. Então vamos embora, eu espero que você goste desse vídeo e que você possa absorver alguma coisa desse conteúdo. Mas lembrando, pessoal, esse vídeo aqui ele não é nenhuma recomendação de investimento e, claro, sempre que você for analisar esses fundos imobiliários, você deve levar em consideração o cenário econômico no momento em que você se encontra. Então vamos lá. Essa seleção ela levará em consideração o histórico de trabalho do fundo imobiliário, a gestora desses fundos imobiliários, a qualidade dos imóveis, no caso dos fundos imobiliários de tijolo, e a qualidade dos CRIs, no caso dos fundos imobiliários de papel, e o tempo que esse fundo tem de mercado. O primeiro fundo, claro, é o HGLG11. O HGLG11 ele é um fundo de logística gerido pela gestora CSHG, que é uma das 2 melhores gestoras de fundos imobiliários do país, isso segundo os próprios analistas. Recentemente, a CSHG ela foi vendida aqui para a gestora Pátria, se tornando a Pátria agora a terceira maior casa, a terceira maior gestora de fundos imobiliários do Brasil. Há quem diga que o HGLG11 ele é o melhor fundo que a gente tem na bolsa, então já vamos começar aqui por ele. O HGLG11 ele pagou nesses últimos 12 meses um dividend yield de 8,51% ao ano, o que dá um montante pago aqui de R$ 13,60 por cada cota. O valor da sua cota hoje está girando aqui em torno de R$ 160. No momento que eu estou gravando aqui, está R$ 158,55. Ele possui mais de 472 mil cotistas e um patrimônio aqui de mais de 5,3 bilhões de reais. O HGLG11 ele é o terceiro maior fundo da bolsa em termos de patrimônio. Ele fica atrás apenas do KNIP11 e do KNCR11, que são 2 fundos de papel da gestora Kinea. Então, dos fundos de tijolo, o HGLG11 hoje ele é o maior fundo que a gente tem na bolsa. Sua liquidez média diária está acima de 6,7 milhões de reais e ele vem pagando um dividendo mensal aqui de R$ 1,10 por cota. E isso já tem um bom tempo, desde julho de 2021. Com relação ao seu pagamento de dividendos, esse fundo ele faz pagamentos recorrentes e bem uniformes, como a gente consegue ver aqui, pelo seu histórico de pagamentos. Ele passou aqui pela pandemia de 2020 como se nada tivesse acontecido. Isso, pessoal, nós estamos falando aqui de um fundo que teve seu início em 2010, ou seja, é um fundo que já tem 14 anos de mercado. Indo aqui agora para o seu relatório gerencial mais recente, que foi o de maio de 2024, publicado agora em 12 de junho, mas referente ao mês de maio, a gente vê que o HGLG11 ele possui em seu portfólio 25 imóveis. São todos galpões logísticos distribuídos pelos 5 estados do Brasil, sendo que a sua concentração maior ela se dá aqui no estado de São Paulo, com mais de 72% dos imóveis do fundo, o que é comum nesse segmento de fundos imobiliários de logística, visto que São Paulo é a capital com a maior busca por galpões no país. Os imóveis do HGLG11 eles são de excelente qualidade. Como a gente consegue ver aqui por essa classificação dos ativos, 25% dos imóveis do HGLG eles são AAA, que é a melhor qualidade possível dado para imóveis, por ser esses imóveis mais novos e construídos com o que há de mais atual em termos de tecnologia no momento. 51% são de bons imóveis, tendo uma classificação aqui intermediária, e o restante não são imóveis tão recentes, logo com um padrão de construção mais antigo, porém são imóveis bem localizados. E essa localização ela é um fator importante que mantém esses galpões do HGLG sempre ocupados. Dentre os imóveis do fundo, nós podemos destacar aqui o galpão HGLG Vinhedo, que possui 132 mil metros quadrados de área bruta locável, é o maior galpão do fundo e ele está 100% locado. Outros galpões de destaque são o Betim BTS Meli e o DCC Cajamar, que possuem 95,7 mil e 102 mil metros quadrados de área bruta locável, respectivamente. Esses 2 galpões eles também estão 100% ocupados. Já o Tectal e o Master Lab são os 2 ativos desafiadores desse fundo. Eles apresentam aqui uma classificação de qualidade baixa e uma alta vacância. O Tectal ele possui aqui, como a gente pode ver, 26% de vacância. No mês passado ele estava com 45%, deu essa redução agora para 26%. E o Master Lab está com 23% de vacância. Embora sejam galpões com uma menor ABL, essa vacância ela acaba interferindo na receita do fundo. Falando em vacância, olha aqui o gráfico de evolução da vacância física do HGLG nesses últimos 12 meses. Como a gente pode ver aqui, foi uma redução bem significativa. A gente saiu aqui de 20% de vacância em maio de 2023 para 6% de vacância agora em maio de 2024.
Pessoal, essa redução na vacância ela se deve principalmente à qualidade e à localização desses imóveis do HGLG e também graças à gestão ativa desse fundo, que busca sempre bons locatários para os seus imóveis, busca sempre fazer bons negócios e destravar lucro para os seus cotistas. Lembrando, pessoal, que a vacância física ela diz respeito aos espaços vagos nos galpões, espaços que não foram locados, deixando esses pequenos percentuais de área disponível. E a vacância financeira diz respeito ao percentual de dinheiro perdido decorrente desses espaços vagos, espaços esses que poderiam estar gerando receita caso estivesse locado. Com relação aos seus locatários, o HGLG hoje ele possui 12,5% dos seus imóveis ocupados pela Volkswagen, 9,9% ocupado aqui pelo Mercado Livre, 4% ocupado pelo Carrefour, 3,9% ocupado pela Leroy Merlin, 3,8% ocupado pela Ambev e os outros 60,8% restantes estão sendo ocupados aqui por mais 116 inquilinos diferentes, sendo entre eles aqui a Shopee, a eBag, a Mercedes-Benz, entre outros vários inquilinos. Uma coisa que devemos ficar de olho nesse fundo é com relação aos seus contratos. A gestão do fundo ela é bem ativa, eles estão sempre buscando as melhores oportunidades aqui para gerar ganhos para o fundo. No entanto, a maioria dos seus contratos são típicos, ou seja, são contratos que, entre outras características, eles possuem um tempo de vencimento mais curto. E por isso, o fundo ele precisa estar de tempos em tempos fazendo renovação desses contratos, o que não deixa de ser um momento crucial, um momento de risco, pois precisamos ver se a gestão ela vai conseguir manter esses inquilinos e se ela manter esses inquilinos, como esses contratos eles serão renovados. Serão renovados com valor mais baixo, mais alto, mesmo valor, enfim. A gente tem que ver isso. Esse ano, 51% dos contratos eles serão revisados com relação às receitas contratadas, as receitas que foram estipuladas nos contratos. E em 2028, 55% desses contratos eles vão vencer. Então a gente fica de olho aqui e a gente vai acompanhando tudo isso para ver como que a gestão vai fazer para manter esses inquilinos. A rentabilidade desse fundo é um arregaço, pessoal. Nesses 14 anos de operação, olha a surra aqui que o HGLG vem dando no CDI bruto e no IFIX. IFIX, para quem não sabe, é o índice de fundos imobiliários na bolsa. O HGLG11 ele teve uma valorização de 518,1%. Você tem ideia do que é isso? Se a gente imaginar que a cota estava R$ 160 lá em 2011 e você comprou uma cota e esqueceu, você deixou para lá, você não fez mais aportes, você só pegou os dividendos e você reinvestiu esses dividendos recebidos. Hoje, você estaria com R$ 1.001,60. Isso, claro, sem contar com a correção da inflação e, se fosse possível, também investir valores abaixo do valor da cota, né? A gente pega esses valores de dividendo e reinvestir. Se a gente reparar aqui, apenas o ganho de capital do HGLG, que é essa curva aqui, essa linha, tem alcançado uma rentabilidade aqui próximo ao índice do CDI e do IFIX. Isso fora a valorização da cota e os dividendos recebidos. Para quem não sabe, pessoal, o ganho de capital são os resultados gerados com vendas. Seja venda de imóvel, venda de CRI, venda de LCI, enfim. Esse fundo ele realmente tem entregado excelentes resultados aos seus cotistas. O segundo fundo é o KNCR11, fundo de papel da gestora Quiné, que é também uma das melhores gestoras de fundos imobiliários do Brasil, está certamente entre as duas melhores. O KNCR11 ele é considerado um fundo zagueiro de carteira. E por quê? Porque ele é um fundo bem defensivo, conservador, ele é um fundo high grade, que é uma classificação dada para fundos imobiliários de papel, que possui um baixo risco de crédito e maior segurança, como o próprio gestor ele descreve aqui no objetivo do fundo. Em fundos imobiliários de tijolo, a gente consegue avaliar a qualidade desse fundo através do seu portfólio de imóveis, avaliando tanto a estrutura física desse fundo, a sua construção, a sua localização, enfim, avaliando a parte física do fundo. Já em fundos imobiliários de papel, a gente consegue avaliar a qualidade desse fundo através da diversificação dos seus papéis e da qualidade desses CRIs. A segurança do KNCR11 ela é dada tanto pela qualidade dos CRIs da sua carteira, quanto pela diversificação que ela possui. Olha aqui, são 68 CRIs na carteira, sendo todos de boas empresas incorporadoras. O ativo de maior concentração na carteira do KNCR é o JHSF Malls, que possui aqui 5,9% de participação total, e o restante aqui são de ativos que possuem de 5% abaixo, o que é muito bom, pois essa diversificação aqui ela não põe o fundo em risco. Caso haja algum problema, ele será uma pequena participação aqui no todo. A Quinéa ela é uma gestora que faz um trabalho excepcional, principalmente quando se trata da gestão de fundos de papel. Eles elaboraram um gráfico explicativo aqui, que posiciona aqui de forma bem simples e bem explicativa a classificação dos seus fundos pelo risco-retorno e o indexador desses fundos geridos por ela. Olha só aqui o KNCR11. O KNCR11 ele é um fundo indexado a CDI. Logo, os CRIs da sua carteira, os CRIs da sua carteira, eles são majoritariamente indexados a CDI. E por isso,
esse fundo ele fica classificado aqui mais à direita e nesse quadrante de baixo, indicando que esse fundo ele é mais seguro, porém ele entrega retornos mais baixos, ele entrega dividendos mais baixos. Entrega dividendo mais baixo entre aspas, porque a maior parte dos fundos de papel da gestora Kinea, eles entregam acima de 0,9% ao mês. Já o Kinip 11, ele também é um fundo de baixo risco e baixo retorno, porém ele é um fundo indexado a IPCA, ou seja, é um fundo indexado à inflação. O Kinip e o KNCR11, eles são os dois fundos high grade da Kinea. E os demais são fundos que apresentam mais alto risco, porém eles entregam retorno mais alto. Com destaque aqui para o KNHY11, que é uma máquina de entregar dividendos. Indo aqui para os seus indicadores, no momento que eu estou gravando aqui, o KNCR11 está com valor de cota de R$ 103,99. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield aqui de 12,21%, o que corresponde a um montante de recebimento de R$ 12,70 nesses últimos 12 meses. Isso é muito bom, né? Além da segurança, ele entrega bons proventos. Pessoal, fundos de papel, normalmente eles pagam mais dividendos que o fundo de tijolo. E isso ocorre porque nessa classe de fundos imobiliários, as receitas elas não são provenientes de aluguéis, como no caso dos fundos de tijolo, e sim dos juros pagos pelo valor emprestado do fundo às incorporadoras. Esses juros eles são mais altos do que os valores recebidos de aluguéis, porque o risco de calote também é maior. E pelo fato do risco ser mais alto, consequentemente, os juros eles são maiores. Esses valores eles são entregados quase que totalmente aos cotistas, né, em forma de dividendos, já que não existe uma estrutura física por trás que justifique essa demanda de dinheiro para aplicar em reformas, para aplicar em construções, em retrofits. Esse fundo ele é o segundo maior da bolsa, com valor patrimonial aqui de 5,7 bilhões de reais. Ele possui 341 mil cotistas e uma liquidez média diária acima de 10 milhões de reais. A liquidez desse fundo ela só vem aumentando ao longo do tempo, provando que esse fundo ele é um fundo bastante negociado na bolsa. Nesse mês de junho, ele vai pagar R$1 por cota, o que dá aqui aproximadamente 0,95% ao mês. Isso é um excelente dividendo para um fundo com a segurança que tem o KNCR11. Dando uma olhada novamente aqui na carteira de CRIs desse fundo, a gente percebe que 97,4% da carteira está alocada em ativos indexados ao CDI e 2,1% estão alocados em ativos indexados à Selic. Logo, à medida que a taxa Selic ela sobe, esse fundo ele passa a se valorizar mais e a tendência é que ele pague melhores valores de dividendos. No entanto, quando a Selic ela baixa, esse fundo ele sofre mais, as cotas elas tendem a se desvalorizar e, consequentemente, reduzir esse pagamento de dividendos. Como eu já falei em outros vídeos, a taxa CDI ela equivale à taxa Selic menos 0,1%. Esse fundo ele teve seu início lá em 2012, então é um fundo que está aqui com aproximadamente 12 anos de existências. Nesses 12 anos, ele já passou por diversos governos, então é um fundo que está testado, é um fundo que é a prova de bala mesmo. Quando a gente olha aqui para o seu histórico de dividendos, nós percebemos que esse fundo ele é bastante sensível às oscilações da Selic, de forma que ele acompanha as oscilações dessa taxa de juros. Olha que legal o quadro demonstrativo que a gestora apresenta. Eles mostram aqui o yield e o spread que o investidor ele vai receber de acordo com o valor que ele pagou pela cota. Se a cota ela for comprada aqui no valor de hoje, que está R$ 103,99, ou seja, aproximadamente R$ 104, o investidor ele vai receber um percentual de CDI mais 1,65%. Mas como nós cotistas pagamos a taxa de administração do fundo, deduzindo aqui a taxa de administração da performance do fundo, o rendimento passa a ser CDI mais 0,57%. Então é um excelente fundo aqui para a gente estudar, para de repente compor a nossa carteira de fundos imobiliários de longo prazo, caso fundos imobiliários de papel indexado a CDI faça parte, faça sentido para sua estratégia. Bem, assim como a gestora CSHG, a Kinea ela também divulga seus relatórios mensalmente em datas já conhecidas, datas pré-estabelecidas, sempre coloca muitas informações importantes e é um relatório, como a gente pode ver aqui, é um relatório bem enxuto e é um relatório direto ao ponto. Então vale a pena dar uma conferida aqui, rapaziada. Outro fundo que eu gosto bastante é o ALZR11. Fundo híbrido também de tijolo da gestora Alianza. Esse fundo ele possui imóveis expostos a 3 segmentos, que são os setores de edifícios comerciais ou lajes corporativas, o setor de galpões logísticos e o setor de renda urbana. Olha só aqui, 44% das receitas desse fundo elas são provenientes dos seus edifícios comerciais, 27% dos seus galpões logísticos, se a gente somar aqui, galpões logísticos refrigerados com os galpões logísticos secos, e 29% são provenientes dos seus imóveis de renda urbana, se a gente incluir aqui também os data centers. Então esse já é o primeiro ponto positivo desse fundo. Ele possui uma diversificação por setores e isso traz ao fundo uma maior segurança caso algum desses setores eles venham a ter problemas. Com relação à diversificação por região, o fundo ele está bastante concentrado aqui na Grande São Paulo e isso ocorre principalmente pela demanda dos seus locatários. O ALZR11 ele é um fundo que firma apenas
contratos atípicos. Então, se a gente for ver aqui, 100% dos seus contratos, eles são feitos dessa forma. E isso permite ao fundo, entre outras coisas, ter uma maior segurança em caso de rescisão de contratos, porque são estabelecidos multas mais altas, né? São multas consideráveis, como aconteceu, inclusive, recentemente com um dos seus inquilinos. Esses contratos atípicos, eles também possuem um tempo de vencimento mais longo. Então, se a gente for ver aqui, a média de tempo de contrato firmado pelo LZR é de 8 anos. Contratos com essas características, normalmente, eles são firmados com grandes empresas que já possuem uma estabilidade de mercado. Normalmente são empresas multinacionais, são empresas sólidas, empresas grandes que já possuem um mercado estabilizado no país e que normalmente essas empresas elas buscam colocar sua sede na principal capital do país. Então é absolutamente normal que haja uma concentração de imóveis desse fundo na Grande São Paulo. Indo aqui agora para os indicadores do fundo, nós vemos que ele está sendo negociado hoje pelo valor de R$ 109,06. Isso no mercado secundário. Ele pagou aqui 8,86% de dividendos nos últimos 12 meses. O seu patrimônio é de 1 bilhão e 44 milhões de reais. E a sua liquidez média diária gira aqui em torno de 2,5 milhões de reais. O fundo possui mais de 146 mil cotistas, ele teve aqui um crescimento assustador de 2019 para cá. Ele possui aqui uma porcentagem de 19,50% do seu patrimônio em caixa, valor não alocado em imóveis, o que equivale a 203 milhões de reais. Bem, é uma porcentagem alta do seu patrimônio que não está alocado em imóveis. Claro, esse dinheiro aqui ele está rendendo em outras aplicações, mas como o foco principal desse fundo é a aplicação em compra de imóveis físicos, esse dinheiro aqui ele não está destinado na sua função principal. No entanto, o LZR ele demora a alocar esses valores justamente por conta dessa sua política de contratos restritos a contratos atípicos e sempre com bons inquilinos. Então, contratos com essa natureza não são tão fáceis de se encontrar, não são tão fáceis de se fazer. O fundo possui 12 inquilinos, sendo eles a DuPont, a Fenza, a Pueri Domus, Atento, Balduco, Dasa, Arliquid, Santilana, Sky, Aptiv, Decathlon e aqui também a Globo, a Rede Globo. Hoje, 18% das receitas recebidas desse fundo através de aluguel, eles vêm da DuPont, em seguida vem a Fenza com 12%, e a Pueri Domus com 10%. O restante representam aqui menos de 10% das receitas recebidas por esse fundo. Isso é muito bom, diversificação sempre é muito bom, e essa diversificação financeira, ela não deixa o fundo muito exposto a um locatário específico. Esses locatários, eles são todos de excelentes empresas. Só para a gente ter uma ideia, a DuPont, a Coca-Cola, a Arliquid, a Aptiv e a Decathlon, elas são empresas multinacionais estabelecidos em vários países. Com relação ao seu relatório gerencial, o LZR ele sempre divulga relatórios mensais e são sempre divulgados de forma pontual. Em seu relatório, o LZR ele traz mais informações sobre cada um desses imóveis. Eu sinto falta no relatório de uma seção trazendo a classificação desses imóveis, mostrando a qualidade, a idade desses imóveis. Enfim, o que eu acho bem legal é que eles colocam várias fotos, são sempre fotos muito boas e dá pra gente ter uma ideia da conservação e qualidade desses galpões. Isso é bem legal. E por fim, o HGCR11, fundo de papel também da gestora CSHG. Pessoal, nos meus vídeos vocês vão me ver falando muito sobre o fator gestora. Isso porque eu levo muito em consideração a gestão desse fundo imobiliário na hora de escolher esse fundo para colocar na minha carteira. O gestor é quem toma todas as decisões práticas em um fundo imobiliário. Então, na minha visão, a gestora ela tem um peso enorme na escolha desse fundo. O HGCR11 ele tem pago excelentes dividendos nesses últimos anos. Nos últimos 12 meses, ele pagou 11,82%, o que dá aqui 0,97% ao mês, quase 1% ao mês. Sua cota hoje está custando R$ 103,60, está mais alto que o seu valor patrimonial, que é de R$ 100,44, e isso já tem um bom tempo. Isso acontece justamente por se tratar de um excelente ativo. Sua liquidez média diária está acima de 3,3 milhões de reais e o seu número de cotistas passa de 103 mil, mas deu uma estabilizada aqui em torno desse valor, como a gente pode ver aqui por esse gráfico divulgado no relatório gerencial. O HGCR ele é um fundo de papel que possui indexador misto entre CDI e IPCA, ou seja, ele não está 100% alocado em CDI nem em inflação, nem em IPCA. E isso é bom, pois em momento de Selic mais alta, os CRIs indexados ao CDI, eles performam melhor, gerando melhores resultados. E com a queda da Selic,
consequentemente também a queda do CDI, a parte de inflação desse fundo tende a manter esses resultados performando melhor nesse cenário, enquanto a parte dos CRIs indexados ao CDI, eles estão passando por dificuldades. Olha aqui, ó, 73% da sua carteira de CRI estão indexados a IPCA e 27% estão indexados a CDI. Esse fundo, ele tem uma característica positiva de se mover rapidamente e se antecipar às mudanças no mercado. Logo, se a Selic ela tende a cair, como está acontecendo nesse momento, o fundo ele passa a aumentar sua posição em CRIs indexados à inflação, enquanto que na alta da Selic o movimento é o oposto. O fundo ele passa a adquirir mais CRIs indexados a CDI. Olha aqui, ó, em um ano, de maio de 2023 para maio de 2024, ele converteu 14% dos CRIs da sua carteira de CDI para IPCA. Isso no mercado financeiro, pessoal, é muito pouco tempo para uma mudança tão significativa. Isso, claro, mantendo a segurança, e os níveis desse fundo, que é um fundo high grade. Uma coisa que a gente deve ficar de olho aqui nesse fundo é quanto à classificação de risco de crédito dos seus CRIs. Risco de crédito é o risco do tomador do dinheiro emprestado ele não pagar ao fundo e assim não honrar com seu compromisso de empréstimo. Essa classificação de risco ela é conhecida como rating e ela segue essa tabela aqui, ó, de forma que AAA é a classificação dada para emissores de CRI extremamente confiáveis, ou seja, emissores de CRIs que honram com seus pagamentos, tem um bom histórico, de honrar com seus pagamentos, e CCC é uma classificação dada para emissores de extremo risco, ou seja, emissores que já deram calotes em outros empréstimos. Como podemos ver aqui, ó, 8% dos CRIs do HGCR11, eles possuem a classificação AAA, isso é muito bom. 36% possuem a classificação muito boa. 42% possuem a classificação BBB, que é uma classificação mediana. E 13% possuem a classificação de médio para baixo. Claro, quanto maior o risco, mais alto é o retorno. Porém, esse risco ele deve ser bem administrado pelo gestor. O LTV médio ponderado desse fundo, ele também sinaliza isso. Pessoal, o LTV é a sigla para Loan to Value. Ele é uma relação entre a dívida do tomador do empréstimo dividido pelo valor total do imóvel dado como garantia. Então assim, pessoal, essas siglas eu preciso gravar um vídeo para vocês explicando elas com detalhes, porque tem muitos detalhes aqui que a gente precisa explicar, a gente precisa de mais tempo para explicar. Mas em resumo, quanto mais baixo esse percentual de LTV, mais seguro se torna esse CRI, porque na prática se torna mais barato para esse tomador do empréstimo pagar a dívida do que dar como garantia o valor do imóvel que foi dado previamente como garantia. Além disso, esse fundo ele possui 208,4 milhões de seu patrimônio investido em outros fundos imobiliários. Isso não é bom, pessoal. Fundo de papel tem que investir em papel, pessoal. Tem que investir em CRI, não em outro fundo. Isso aí é coisa para FOF. Porque além da rentabilidade obtida com os fundos imobiliários ela serem mais baixo do que se esse mesmo valor tivesse investido em CRI, a nossa exposição em outros fundos aumenta. Então, se você tiver uma exposição em um fundo, que esse fundo de papel está investindo nele também, a sua exposição dele vai aumentar. Olha só aqui, ó, ele possui exposição em KNIP 11, em VRTA 11, em Game 11, em CPTS 11, ou seja, se você possui algum desses fundos em carteira, a sua participação deles vai aumentar. E por consequência, isso influencia no risco de concentração da carteira. Com relação à rentabilidade da carteira de CRIs indexados à inflação, eles pagam uma média aqui de IPCA mais 7,8, ou seja, você vai receber o valor da inflação mais 7,8% e a parte de CDI fica CDI mais 3,5%. Então, como prometido, eu vou simular quanto você precisaria ter investido em cada um desses fundos imobiliários para obter um rendimento de R$ 1.500 por mês de dividendos. Colocando todas essas informações que nós acabamos de falar aqui em uma planilha, notamos que as maiores rentabilidades mensais são dos fundos imobiliários de papel. O KNCR11 está pagando nesse momento uma média mensal de 0,95% ao mês. O HGCR11 está pagando 0,90% ao mês, enquanto o HGLG11 paga 0,67% ao mês e o ALZR11 0,65% ao mês. Se nessa nossa simulação nós colocarmos como uma meta obter o mesmo valor de dividendos nos 4 fundos, de forma que somado os dividendos desses 4 fundos, os valores cheguem a R$ 1.500, nós teremos obviamente que aportar mais nos fundos de tijolo. Lembrando que essa nossa simulação ela não leva em consideração o efeito da inflação no tempo, tanto nos ativos quanto nos rendimentos, e também não considera a valorização dos imóveis de tijolo. É puramente uma simulação considerando que esses percentuais de dividendos eles se mantenham os mesmos indefinidamente. Então vamos lá. Para chegar a um montante de R$ 1.500 de 4 fundos imobiliários, nós precisamos receber de cada um desses fundos um montante de R$ 375. Óbvio, se a gente exigir o mesmo montante de dividendo dos 4 fundos. Então, de todas as variáveis que nós temos aqui nessa nossa simulação, nós vamos amarrar o montante de dividendos recebido de cada um desses fundos imobiliários.
que vai ser de R$ 375. Para receber esse valor do HGLG11, você precisa ter investido o valor de R$ 55.970. Para receber esse mesmo valor de R$ 375 do ALZR11, a gente precisa investir R$ 57.692,30. Já no KNCR11, a gente precisaria investir R$ 39.473,68. E no HGCR11, o valor de R$ 41.666. Logo, para receber R$ 1.500 de dividendos mensais, considerando apenas esses fundos imobiliários, nós precisaríamos ter investido um montante de R$ 194.801,66. Isso quer dizer que você precisa ter todo esse dinheiro para iniciar no mundo dos investimentos? Claro que não. Investindo ali aos poucos, pessoal, sempre comprando cotas com aportes constantes, é totalmente possível a gente alcançar esse valor em um intervalo de tempo que não seja tão longo. Outra coisa que nós podemos notar aqui é que se o nosso aporte ele passar a ser maior nos fundos imobiliários de papel, né, se a gente desbalancear essa meta de R$ 375 de cada um dos 4 fundos, né, de forma igual, o valor necessário para a gente chegar a esse mesmo objetivo de R$ 1.500 por mês de dividendos, ele vai ser menor, justamente porque os fundos imobiliários de papel, eles pagam mais do que os fundos de tijolo. No entanto, se a gente fizer uma consideração aqui de que esses 4 fundos, eles são como se fosse uma carteira pessoal, o desbalanceamento desses investimentos vai trazer uma maior exposição ao setor em detrimento ao outro. Os fundos de tijolo, eles sempre vão ser mais seguros do que os fundos de papel, justamente pelo fato do dinheiro ele ser aplicado na compra de imóveis físicos e não de empréstimo. Então, todos esses pontos eles devem ser levados em consideração. Mas esses foram os 4 fundos imobiliários que eu, Rony, acredito serem seguros para a gente ter uma carteira de longo prazo. Mas eu quero saber de você. Você possui algum desses fundos na sua carteira? Deixa aqui nos comentários qual a sua experiência com ele. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Eu já me estendi demais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Faça o Triple C aqui do canal. Rapaziada, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!